Olá, minha gente! No nosso canal Psicanálise no Cotidiano, hoje eu quero falar um pouco sobre a baixa autoestima. Como acontece esse processo, né? E interessante que nós podemos observar é que as mulheres é que passam mais por esse processo do que os homens. Eu como psicanalista e também como conselheira de casais, eu tenho visto muito mulheres chegarem com essa demanda no meu consultório ou às vezes pedindo aconselhamento, né? E o que eu tenho observado nesse tempo de experiência é que a baixa autoestima, ao contrário do que se pensa, ela não está evidenciada no exterior da pessoa. Muitas vezes nós olhamos a pessoa ali, poxa, aquela mulher ali tá muito bem cuidada, tá com roupas de grife, e ela vai no salão, ela cuida do cabelo, tem todo esse processo, e nós associamos, né, essa ideia de que a mulher bem arrumada é a mulher que tem autoestima, quando na verdade isso não é fato concreto. O que eu tenho observado nesse tempo é que existe um processo de baixa autoestima causado por vários fatores, né? Mas um dos principais fatores da baixa autoestima que eu tenho como experiência são aquelas mulheres que muitas vezes foram traídas pelo marido ou mulheres que não são vistas pelo marido. Essas mulheres elas chegam muitas vezes muito bem cuidadas, muito bem produzidas, com os cabelos muito bem cuidados, com muitas joias, roupas de grife e tal. São mulheres que, em alguns casos, têm condições financeiras muito boas para estar frequentando os melhores salões. Em outros casos, já não. Pessoas mais humildes, mas com o mesmo processo de baixa autoestima. E o que a gente percebe nessas mulheres é que muitas delas, muitas vezes, são traídas pelo marido, né? O marido adultera. E essas mulheres começam num processo de baixa autoestima, porque elas começam a se sentir rejeitadas pelo marido. Poxa, elas começam a se questionar. Poxa, o que eu fiz que meu marido agora, para o meu marido fazer isso comigo, me trair? O que a outra tem que eu não tenho? O que ele viu nela? Então são esses tipos de pensamentos que começam a agredir a autoestima da mulher. Essa mulher ela vai se sentindo cada vez inferiorizada, né? Muitas vezes também não é nem caso de adultério, mas aquele marido que está em casa já não olha mais para a mulher com o mesmo olhar, ignora a mulher. Ele está ali dentro da casa, mas já não existe mais aquele relacionamento de casal, vive como irmãos. E às vezes esse marido nem olha mais para a mulher. E essa mulher muitas vezes se acostumou com essa situação, entre aspas, né? Mas por dentro ela está se sentindo inferiorizada. Então, quando essas mulheres chegam para mim pedindo conselho ou numa consulta como minha paciente, eu vou trabalhar a autoestima delas, né? Então, assim que eu aconselho essas mulheres quando tá passando por esse processo de traição, de abandono, né? A minha indicação sempre é: se cuide, se valorize. Muitas vezes a mulher perde muito tempo esperando algo do marido. Ela bota toda a expectativa no marido. E quando o marido não corresponde a essa expectativa, ela começa a se frustrar. Então, o primeiro trabalho é que ela tire a expectativa do marido e comece a olhar para si, né? Existe mulher com um ego mal formado também, que ela vive em função do marido. Ela faz tudo pelo marido e começa a se anular como mulher. Ela começa a se esquecer como mulher. E ela vive em função do outro. Ela deposita toda a sua libido no sujeito, no outro. E quando esse outro já não corresponde mais à expectativa do início de um relacionamento, o que acontece? Acontece uma baixa autoestima e, em alguns casos, até depressão, né? A mulher vai ficando se sentindo tão abandonada, que ela entra num processo de depressão. E algumas chegam para mim, poxa, o que eu fiz? O que eu não tenho que a outra tem? Por que ele fez isso? Ela é melhor que eu. Gostaria de ser outra pessoa. Então, esse tipo de fala eu começo a observar nessas pessoas. Eu queria ser outra pessoa, eu queria ser diferente. Elas não compreendem que elas têm que ser autêntica. Ela tem que ser a melhor versão dela mesma.
Quando ela conseguir conscientizar sobre isso, automaticamente o marido ou o outro vai começar a olhar para ela com olhares diferentes. Por quê? Porque quando eu estou bem comigo, quando eu me aceito como eu sou, o outro também vai me enxergar de forma melhor. Poxa, ela tem uma autoestima. E às vezes essas mulheres, elas estão tão cabisbaixo, tão para baixo, que eu falo, olha, se arrume, se cuide. Levanta a tua cabeça. Ao invés de você olhar seus defeitos, comece a olhar suas qualidades. Você tem tantas qualidades e muitas vezes nós focamos nos nossos defeitos e não conseguimos olhar nossas qualidades, que muitas vezes são muito superiores do que essa questão de defeitos. Só que às vezes nós estamos tão fechados, tão tapados, que nós só conseguimos olhar para os nossos defeitos. E aí a gente não consegue ver o melhor de nós. Nós não conseguimos ser a melhor versão de nós mesmos. Né? Tem uma teoria do Winnicott que ele fala do falso self. Em falso self seria o quê? Seria aquela pessoa que não é autêntica, que não é ela mesma, mas ela viveu se adaptando para agradar o outro. De forma bem simples, é isso que ele quer dizer. Que o bebê, desde pequenininho, ele já tenta se adaptar à vontade da mãe. E se essa mãe não souber conduzir e deixar ele ser ele mesmo, vai criar esse falso self. Essa pessoa que não é ela mesma, que não é autêntica. É como se ela vivesse, fosse uma máscara, vivesse uma outra personalidade que não é real. Né? Em outro momento eu quero estar falando mais detalhadamente sobre isso. Mas o que eu indico então, mulheres, deixe de ficar olhando para o outro, deixe de focar no seu marido. Cuide de você, levante a tua cabeça, se arrume, bota a tua melhor roupa, né? E também comece a olhar para as suas qualidades interior. Anote, faça uma lista lá, quais qualidades eu tenho. E eu tenho certeza que quando você fizer essa lista, você vai começar a ler essa lista, você vai ver quantas qualidades você tem que nem mesmo você percebeu. Às vezes você não percebe, mas quando você começa a parar para pensar e anotar ali, quando você olha, nossa, eu tenho todas essas qualidades que eu não consigo enxergar em mim, que eu não consigo usufruir. Mas é isso que eu quero deixar hoje para vocês. Um grande abraço, fiquem na paz.